meus amigos, graça e paz. Eu sou o Robson Devesas e esse é mais um programa da WK Connect Brasil. Esse é o meu primeiro programa de entrevista e entretenimento. E hoje eu tenho duas pessoas muito especiais que toparam estar aqui de cara comigo, que é a Jéssica Caroline e também a Ellen Luane, que são duas cantoras de Deus que estão aqui comigo hoje para fazer essa festa maravilhosa, a qual eu quero pedir a ajuda de todos vocês para estar aí curtindo o nosso trabalho, para estar aí dando esse apoio que todos nós precisamos para a gente chegar a um ponto aí muito importante na nossa vida, que é divulgar o Evangelho da graça de Deus no coração de vocês. Hoje eu quero começar esse programa falando das dificuldades, das lutas que um cantor enfrenta. E essas duas pessoas, elas vão, na verdade, falar um pouco do seu trabalho, das suas dificuldades e também dos momentos grandes que Deus fez na vida delas. E hoje eu tenho aqui a Jéssica Caroline e também a Ellen Luane, que vai estar falando um pouco dos seus trabalhos. De cara! Com Robson Devesas. E eu já quero começar esse programa entrevistando a Jéssica Caroline. Gostaria de perguntar para você, Jéssica, como foi que tudo começou na sua vida? Conta para mim um pouco das tuas lutas, das suas dificuldades, mas também dos momentos bons que Deus proporcionou para você. Robson, é uma honra estar aqui com você. De cara com o Robson. Olha que legal. Né? E eu comecei desde muito pequena. E a minha mãe conta que quando eu era criança, eu tinha esse sonho de cantar e as minhas brincadeiras só eram sobre cantar. Que bom. Eu ensaiava bastante, escutava bastante louvor também, porque minha mãe sempre gostava de colocar louvor pra gente ficar escutando em casa. E nesse período eu fui aprendendo as canções e desde quando nós viemos para Manaus, eu sou de Manacapuru. Que bom. Conheço Manacapuru. Viemos de pequenininha e quando chegou em Manaus, a gente passou assim um período de dificuldades. E eu não tinha um rádio, mas eu emprestava da minha amiga. Olha que lindo, né? Para que eu pudesse aprender as músicas. E quando eu colocava aquelas fitas, eu já me imaginava cantando, mesmo sem saber. Eu ia na casa da minha vizinha, batia lá, desculpa. Olha que lindo. Ela está se emocionando também, está me levando a me emocionar, porque na verdade as histórias da gente é tão difícil de a gente falar de nós mesmos. E esse momento às vezes se torna difícil para a gente pegar e expressar o quanto Deus trabalhou na nossa vida. E eu sei o que ela está passando, mas eu entendo a tua luta, a tua dificuldade, porque eu também vim de lá. Mas pode seguir contando para mim, essa tua história é linda. Eu batia na casa da minha amiga, da minha vizinha, falava para ela: amiga, me empreste teu rádio, para que eu possa escutar louvores. Naquele tempo as cantoras gravavam fita. Sim. Eu colocava a fita e desgravava a fita para que eu pudesse ouvir a minha voz. E daí eu fui aprendendo a gostar mais ainda de música. Às vezes me chamavam para brincar, eu dizia: bora brincar de culto, vamos fazer um culto. Sou a cantora fulana de tal, tu vai ser a cantora tal, e cada uma ali fazia aquele cultinho. E sempre era assim, eu nunca brinquei na rua, eu não sei o que é brincadeira. Se você me falar o nome de uma brincadeira que eu não sei, porque a minha brincadeira era essa. E a gente passou assim por um período de uma dificuldade na nossa vida. E quando a minha mãe me levava para a igreja, o Senhor, ele fazia as profecias, muitas promessas para mim. E uma dessas promessas foi que eu ia gravar um CD. Olha Deus trabalhar. Hoje a gente olha para uma era que é uma era digital. Sim. Mas o que Deus promete, Ele cumpre, porque Ele é fiel. E quando aquela jovem me passou aquela revelação, a minha mãe, ela
agarrou as promessas do Senhor Sim. pra minha vida, mas como se fosse pra ela. E ela ficou insistindo ali, persistindo, minha filha, tu tem que ensaiar. Não vou deixar ela não lavar louça. Minha filha, você vai ensaiar. Você tem que se consagrar, você tem que fazer o melhor pra Jesus. E aí as pessoas começavam a me chamar pra ir nas igrejas, cantar, ministrar, e eu ia. Ela foi uma grande incentivadora pra você. A minha mãe sempre foi uma grande incentivadora. Uma mulher assim que ela me passa uma confiança, uma fé muito grande. Porque eu vejo como ela pegou aquela promessa que Deus me prometeu quando eu era pequena, quando eu era criança, e pra eu chegar até aqui hoje. Sim. Então, pra completar a parte do CD, ela me via dentro de uma gravadora, gravando o CD, e o Senhor, Ele cumpriu. Eu não gravei só um, eu gravei 2. Graças a Deus, ali. Aqui está. Graças a Deus. Eu vejo isso na sua vida, isso é uma prova de Deus, que Deus está nos planos, nossos planos, e que na verdade todas as nossas culturas já estavam desenhadas por Ele. Isso apenas é um cumprimento de Deus na sua vida, que você pode continuar falando dessa experiência de Deus, que eu acho muito bonito. Pra chegar nesse CD aqui, a minha mãe, ela tava na banda do produtor. Muitas pessoas aqui conhecem. Eu conheço. Ela foi fazer uma xerox. E lá, na época, tinha uma voz. Ela entrou naquela voz e ela começou a ouvir aquele louvor, né? Conversando com o rapaz. E ele disse assim que precisava de alguém para cantar hinos da harpa. Aí minha mãe falou que eu tinha um sonho, desde pequena, de gravar um CD. Aí ele disse assim, traga ela aqui, que eu vou fazer um CD só para amigos. Um CDzinho simples, mas ela vai vender, divulgar só para as pessoas de perto. Sim. E aí ela, tudo bem, vou levar ela. Aí ela me levou no sol de meio-dia, aquele sol mais quente que Manaus, quente. Me levou aquela voz bem pequenininha, entrei lá, gravei aquele CDzinho de harpa cristã. E ele falou, tu leva. Quem sabe esse CD não chega em um produtor? Quem sabe alguém vai pegar esse CD e vai te ajudar. Olha Deus trabalhando. Deus trabalhando. E não foi fácil. Gravar esse CD aqui não foi fácil. Porque a gente vendeu os 15 CDs de início. Sim. Depois foi dobrando para 30. Depois a gente fez 50. E assim foi. Distribuindo. Certo dia, minha mãe conversando com o primo dela, ele disse assim, eu conheço um produtor aqui de Manaus. E eu vou te apresentar ele. Vou te levar na casa dele. E ela me levou na casa do nosso irmão Cisonal Gomes, que é um grande produtor musical. Ele abriu as portas para mim e fez esse projeto que é Os Mensageiros da Última Hora. Esse foi o teu primeiro trabalho? Esse foi o meu primeiro trabalho. E o segundo trabalho? É Os Sonhos. O Sonho. Veio quantos anos depois, Jéssica? Mais ou menos, quantos anos foi de um trabalho para o outro? Eu acredito que seja uns 4 anos. Olha, a gente às vezes fica, já está contando um pouco a história dela, às vezes a gente vê um cantor e a gente não valoriza a história de um cantor, um ministério, tudo. Às vezes a gente não tem noção, e esse programa na verdade é para mostrar as lutas, dificuldades e também os momentos que Deus constrói na nossa vida. Porque a gente precisa, tem pessoas que dizem assim, sabe, Jéssica, o Jean vai continuar. Eu não preciso de ninguém, não preciso de nada, não preciso daquilo, nada, a gente precisa. Até para morrer a gente precisa de 4 pessoas, 6 para levar a gente. Então, na verdade, a gente precisa sim. Então, quando você vê um cantor pedindo às vezes uma oportunidade, hoje é quase uma imploração a gente para cantar, fica implorando, pedindo, porque as pessoas elas querem, na verdade, que colocar assim na frente desse trabalho, mas as pessoas que já estão em níveis já bem elevados, né?
Mas se a gente for, às vezes, analisar a dificuldade que a gente tem para se divulgar um trabalho, principalmente hoje, a gente, pela uma parte, ficou bom. A gente tem as redes sociais, a gente divulga tudo. Antes, não era assim, a gente tinha um discão, e esse discão a gente tinha que levar de mão em mão, como você falou do teu primeiro trabalho de CD, foi uma luta, uma dificuldade. Então, veja só, o primeiro trabalho que você fez dessa forma, mas depois veio o segundo trabalho já anos depois, e assim Deus veio trabalhando na vida da Jéssica. E hoje a gente vê a Jéssica, eu tenho acompanhado ela pelas redes sociais, olhando aí o teu trabalho, principalmente o último agora, que está muito lindo, tá? E conta um pouco mais dessa tua experiência para mim ficar sabendo, e o povo também que está aí nesse momento antenado, querendo saber um pouco da Jéssica. Sim, Robson. Quando nós chegamos para fazer esse trabalho aqui, o produtor falou assim que seria tanto para começar. E a minha mãe falou assim, nós vamos fazer, com a fé que ela tem. Mas me pergunta, quanto que nós tínhamos para fazer esse trabalho? Nada. Nada. Aí ela fechou o negócio sem ter condições. E quando chegou em casa, ela botou a mão na cabeça e falou, Senhor, como é que eu vou pagar esse trabalho com a minha filha? Se eu não tenho nem de onde tirar dinheiro. Foi uma guerreira. Aí ela falou, Deus deu ideia pra ela. Faz mingau de banana pra vender. Glória a Deus, né? Quando ela se recupera um pouquinho aqui, está contando a trajetória dela, que praticamente inédito. Nós estamos aqui iniciando o programa, falando da história dos cantores. Então vai ter muitos cantores entrevistados que vai ter história praticamente semelhante com ela, porque é difícil a gente falar um pouco da gente mesmo, né? Eu também aqui fico até um pouco emocionado, porque a minha história também não foi diferente, e a Jéssica está falando um pouco da dificuldade dela. E quero até falar para você que é empresário, que tem um recurso que é muito bacana aí na grana, no dinheiro, se você quiser incentivar o ministério da Jéssica Caroline, que é uma cantora de Deus, que vai nas redes sociais, você vai só lá digitar o nome dela, Jéssica Caroline, você vai ver o talento que ela é, por isso que ela está contando aqui a sua história. Eu já ouvi de cara com Robson TV, ela ficou com essa programação, está aqui nessa programação, de cara com Robson TV. Pode continuar falando sobre as experiências que está me emocionando. Ela foi fazer o mingau e a gente começou a vender esse mingau para fazer esse trabalho, pagar. Aí eu disse, meu Deus, se eu dei minha palavra, eu vou cumprir. Vou fazer mingau, vou fazer rifa. Aí começou aquela movimentação, as pessoas para ajudar, um dava um fardo de guaraná, os outros compravam, quem não podia doar um brinde comprava. E assim a gente pagou esse trabalho. E não foi fácil. A gente ficou trabalhando, aí eu fui levada às igrejas para divulgar o trabalho. E depois de um período, quando chegou em 2019, foi um pouco da pandemia, eu parei. Eu parei no sentido de sair para ministrar aquilo que Deus tinha me colocado lá no início. Mas eu estava vendo os vídeos, eu percebi que eu não parei. Eu percebi que o Senhor, Ele me moldou lá no meu secreto. Porque eu não saía para cantar, não foi por causa da pandemia. Foi porque as lutas foram tão grandes que eu não tinha força nem para receber o convite de chegar numa igreja de Cristo. Passamos um período que meu pai adoeceu, uma depressão muito forte, e eu praticamente me isolei. Mas dentro do meu quarto, eu gravava, pegava meu celular, começava a gravar. Eu ia para a igreja, enquanto eu via minha mãe lutando, meu pai com uma depressão, eu cantava. E isso me fez lembrar que o louvor é uma arma muito poderosa para destruir qualquer mal. E naquela batalha que nós enfrentamos, eu só podia fazer uma coisa, era adorar.
Glória a Deus. Só isso. Essa palavra adorar é algo muito forte, porque muitas pessoas elas estão aí no entendimento, no momento de adoração a Deus, só quando está com Deus. Então, adorar a Deus também no momento de dificuldade. Quando você respira um pouquinho, nós vamos pedir aí, comece a orientar, já no segundo bloco, entrevistando também a Ellen Mann, que está aqui conosco. Eu falo para ficar mais quente aqui, tá bom, querido? Não saia daí e aguarda um pouquinho que já retorna já. De cara com Robson Devezas. Estreia, dia 24 de setembro, a partir das 19 horas, programa Notas de Amor, com Lilian Narvaez. No canal WK Connect Brasil, no YouTube. Não fique de fora! Prepare-se para momentos de fé, louvores inspiradores e clipes que edificam sua vida na presença de Deus. Programa Tabernáculo dos Levitas. Todos os sábados, a partir das 14 horas, no canal WK Connect Brasil no YouTube. Apresentação: Marlete Silva. Louvor e adoração para encher sua tarde da presença do Senhor. Toda quinta-feira, a partir das 19 horas, programa Vitória Fernandes e você. Aqui na WK Connect Brasil, no YouTube. Não perca! De cara com Robson Devezas. Isso aí, estamos de volta mais uma vez no programa De Cara com Robson Devezas, aqui da WK Connect Brasil. E hoje eu tenho também mais uma convidada, que é a Ellen Mann, cantora revelação para mim, que ela tem um ministério vivo de Deus aí nas igrejas, aí no YouTube, nas redes sociais. E eu quero apresentar para vocês a Ellen Mann. Bem, boa noite. Boa noite. De cara com Robson Devezas, meu Deus, é a primeira vez que eu senti voltar, né? Detalhadamente sobre a minha trajetória, e é maravilhoso estar aqui com vocês, né? Vocês que estão em casa, Deus abençoe vocês e fiquem conosco. A impressão assim, logo que fala de cara com Robson Devezas, eu imaginar assim um monstro. Mas esse programa simplesmente você vem aqui para contar as suas histórias, as suas experiências, somar juntamente conosco as experiências que Deus tem, na verdade, nos dado essa oportunidade de levar o Evangelho, de profetizar para as nações através da música. Isso é muito importante, que a pessoa que tem o seu ministério ali, às vezes preso por quatro paredes, nós não temos ministério para levar para as nações. Então, Ellen, fala um pouco da experiência do trabalho com isso. Bom, a minha vida, né, toda está resumida nas maravilhas do Senhor, né? Quando eu conheci Jesus, meu primeiro contato com Ele foi aos 6 anos, né, 6 para 7 anos de idade. Eu não venho de um lar cristão, né, não vinha. Sim. E o meu pai, a gente se mudou, né, eu não sou daqui, eu sou de Santarém, nasci em Santarém. E aí nós passamos um período de dificuldade, fomos morar em Itaituba. E foi quando, né, eu tinha essa idade e conheci o Senhor, através do meu pai. Não era cristão, mas onde ele me levou, né, tinha uma igreja no final da rua da nossa casa, onde a gente morava. E aí ele me levou com ele para assistir um culto e foi o meu primeiro contato com o Senhor, né? Sim. E ali foi onde eu me encontrei, foi onde eu me apaixonei por Jesus, né? E já sentia que ali era meu lugar. Com certeza, um lugar lindo, Itaituba, um garimpo. Nossa! Conheço lá Itaituba. E assim, depois desse período, né, nós retornamos a Santarém, né? E foi um período que aí eu já tinha por volta de 11 anos, aí eu me batizei, né? Eu tinha certeza, plena convicção de que o Senhor estava na minha vida, de que Ele tinha algo para fazer, né? Só não sabia o que era, mas que Ele tinha algo, né? E então eu me batizei
E eu já tinha, assim, como é que eu posso dizer? Tinha quantos anos? 11 anos quando eu me batizei. Aí, eu me batizei, a nossa igreja era voltada para células, né? Trabalhar ali com pessoas, na minha casa tinha célula. E aquele ambiente foi começando a ser gerado ali, né? E naquele momento foi que eu cheguei com a minha mãe e eu fiquei assim, disse assim... Mãe, eu quero fazer Eu já gostava de escrever, né? Eu sempre gostei muito, assim, de leitura, de escrever poesias, poemas, coisas, assim, aleatórias, né? E aí, só não música, ainda não escrevia música, não tinha nenhum contato musical, nem nada. Nada mesmo. E como foi que isso começou na tua vida? Aí, o que aconteceu? Aí eu cheguei um dia com a minha mãe e falei assim, mãe, olha, vai ter um curso lá na igreja, alguma coisa lá de música e eu gostaria de fazer, né? E aí tinha que pagar um valor e tal, aí ela falou assim, não, minha filha, tudo bem, então vamos ver, né? Aí eu, tudo bem, mas eu não botei assim a minha... Sério, nunca tinha tido contato, né, com aquilo. E aí eu comecei a fazer, né, lá, aprender. Legal, só que eu não sabia que aquilo era para uma finalidade, né, que era para escolher pessoas para cantar na igreja, né. E aí eu só estava ali mesmo, entendeu? Não tinha nada. E aí comecei, fiz e tal, aí eles foram ficando poucas pessoas e tal, aí... Quando terminou, aí a líder, né, que estava dando curso pra gente, ela falou assim, olha, eu quero você, a fulana, né, e começou a falar, né, escolher as pessoas pra fazer o back lá na minha equipe. Aí eu fiquei assim, né, surpresa. De tudo. Tá bom, mas eu ainda não sabia, né, como seria isso. E aí eu fui, só fui. Fui, eu digo, Deus, então se o Senhor tá me levando, porque é isso, então eu vou. E aí eu comecei a me envolver, né? Aí eu já tava virando adolescente, né? Já por volta dos 15 anos. E aí estava ali naquele período, servindo na igreja ali o tempo todo. Mas eu cheguei a servir tanto que eu acabei esquecendo um pouco, né, da minha família. Aí o que acontece? Durante esse período eu tinha um irmão mais novo, né? E a minha mãe, ela teve que vir para morar em Manaus por conta que meu irmão tinha um problema de vista muito sério. Sim. E lá, por falta de recursos, tudo assim muito difícil. E aí meu pai veio para cá, e ele se estabilizou, e aí conseguiu comprar uma casa pra gente se mudar, né? E aí eu fui a última que vim. Não muito querendo aceitar, né, a situação, porque eu era muito envolvida, né, com as coisas do Senhor. E aí eu não estava muito entendendo, né, como assim, Deus, eu vou sair daqui, vou para outro lugar e eu não conheço nada, nem ninguém, como que vai ser isso, né, e eu não queria aceitar, né. Só que lá, antes de eu vir, eu já tinha, assim, uns amigos, né, que a gente se reunia no domingo, num lugar lá numa garagem, e a gente ficava ali, aleatoriamente, cantando algumas músicas ali pra Jesus, aí chamava a gente ali, a gente ia, então já tinha alguma coisa, né? Mas só que assim, nada muito sério, era só Deus mesmo, Deus te influenciando. E aí, quando eu vim pra cá, né, eles vieram na frente, depois eu vim, aí eu já tava terminando o ensino médio, e aí a gente quase não aproveitou a nossa casa, porque... Quando eu vim, eles já estavam morando aqui, aí meu irmão estava fazendo tratamento, né, da vista. E aí eu estava me formando no ensino médio, e aí a minha igreja estava muito longe, e eu comecei a congregar na Assembleia de Deus, né? E fui ajudar, né, na Assembleia lá, dançando, ajudando, né, tudo. E nesse período aconteceu algo muito trágico na minha família, né? O meu irmão, um belo dia eu fui para a igreja, e meus pais saíram. E aí, no que eu estava na igreja, o meu irmão simplesmente saiu, ele não retornou para casa. E aí, hoje eu já consigo falar sobre isso, né? Assim, né? Deus já me estabilizou um pouco, né? Mas antes eu não conseguia, minha voz não saía. E nesse período, foi um período, assim, muito perturbador, né? Porque antes disso acontecer, tinha uma senhora que ela fazia um culto na frente da nossa casa. E aí, um certo dia eu fui lá, eu sempre gostei muito, assim, de oração, né, culto, essas coisas assim. E eu fiquei lá na oração, aí ela me chamou e ela falou pra mim, olha,
você vai gravar um CD. Glória a Deus. Deus tem um projeto assim na sua vida. E aí eu digo, Deus, como assim? Eu não escrevo música, eu não... Né? E aí eu não tinha assim esse contato, né? Total, e aí eu fiquei, mas eu recebi, né? Eu falei amém, eu senti que era do Senhor. Eu falei amém, Senhor, no seu tempo, no seu tempo. E aí foi que aconteceu essa situação, né? E nós perdemos tudo, vendemos a nossa casa, a nossa família foi destruída, né? Todos nós ficamos de luto um bom período de tempo, procurando ele aí, quase 8 anos. Então, foi muito difícil, porque a minha mãe, ela entrou numa depressão muito profunda. Eu saí do meu trabalho, porque eu já estava trabalhando, estava fazendo a faculdade, né, de enfermagem, tinha acabado de entrar, eu queria estudar. Sim. Enfermagem era o primeiro passo que eu queria dar, porque eu realmente queria ser médica veterinária. Então, assim, meus planos eram e os planos do Senhor eram outros, né, para minha vida. E aí eu comecei a faculdade, estava tudo ali, e foi um período que eu larguei tudo para cuidar da minha família. Olha que interessante. E aí o que aconteceu? Eu me isolei de todo mundo, né? Me isolei, eu não conseguia cantar, minha voz não saía, eu não conseguia falar com ninguém. As pessoas me mandavam mensagem, o que está acontecendo? Mas eu queria uma palavra, uma oração, né? Algo do tipo. E naquele momento eu olhei assim, não tinha ninguém, né? Minha família passando por esse momento, e foram anos, né? E chega um momento que você olha assim e diz, meu Deus, isso nunca vai acabar, né? Sim. E aí o que aconteceu? Nesse período, eu passava boa parte do tempo trancada dentro do quarto, sem falar com ninguém, sem me comunicar com ninguém. E aí foi nesse momento que o Senhor começou a trazer as canções, né? Que eu iria gravar. E quando o Senhor começou a ministrar isso no meu coração, como eu não conseguia cantar, Ele me fazia escrever. E aí eu comecei a escrever, e aquilo ficava na minha mente, não estava cantando na minha mente, estava escrevendo, né? Mas a minha voz não, nada. Deus estava, na verdade, Ele lapidou a sua vida. Sim. Né? Ele fez acontecer essas mudanças todas na sua família, praticamente destruiu tudo para te refazer novamente. Justamente. Né? Assim que tiver, por exemplo, a vida também da Ela, a dificuldade dela, inclusive daqui a pouco você vai estar ouvindo aqui, eu vou pedir para o José, o nosso editor aí, que está na direção dessa produção desse programa, colocar depois o clipe da Jéssica Caroline. Você ouviu a história dela, dificuldade, já a história da Ela já é uma totalmente diferente da forma como Deus trabalha na sua vida. E ela contando um pouco a experiência dela, veio passando na minha mente aqui também os momentos que eu passei, que tive isolado com Deus, porque a gente se isola nesse mundo, né? A gente se isola. E para a gente entender o que Deus tem na nossa vida, a gente tem que parar realmente, fazer uma auto-reflexão na nossa vida, respirar, se refazer, para poder dar oportunidade para Deus trabalhar na nossa vida. Porque nesses momentos de luta, de batalha, às vezes diz, eu sou o Durão, eu faço isso, aquilo, ninguém existe, não. Hoje, se você olhar, são milhões de pessoas que estão doentes, estão deprimidas, precisando de Deus. Você precisa dar uma oportunidade para Deus trabalhar na sua vida, amém? Nós vamos aí, então, ouvir primeiramente, depois eu vou continuar contigo, tá bom? Nós vamos ouvir, então, um clipe da Jéssica Caroline, para você ficar aí nesse momento assistindo esse programa, para você ver hoje o trabalho da Ellen, aliás, o trabalho da Jéssica Caroline, tá? Eu comecei a cantar aqui com ela. E qual é o nome dessa música que você gostaria de colocar aqui no clipe? Sonhos. Então, o José vai colocar aí os sonhos, você vai ouvir esse clipe, e depois eu retorno novamente com a Ellen para poder a gente continuar esse bate-papo. Só um instantinho só, a gente já volta. La
Não que embriagada ela estava, mas só ela sabia o sonho que existia no seu coração, e só Deus que tinha a única solução. Não foram as críticas que lhe fizeram desistir, muita garra foi acelerante até o fim. Se a promessa ainda não tinha acontecido, Deus ouviu o seu clamor e os seus sonhos ele realizou. Um sonho não morre com críticas, um sonho não morre com decepção. Pra me fortalecer meus sonhos, tenho que estar de joelhos no chão. Meu sonho vem do coração de Deus, vou ver o que Ele me prometeu, pois seus sonhos são maiores que os meus. Não foram as críticas que lhe fizeram desistir, muita garra foi acelerante até o fim. Se a promessa ainda não tinha acontecido, resolvi o seu clamor e os seus sonhos ele realizou. Um sonho não morre com críticas, um sonho não morre com decepção. Pra me fortalecer meus sonhos, tenho que estar de joelhos no chão. Meu sonho vem do coração de Deus, vou ver o que Ele me prometeu, pois seus sonhos são maiores que os meus. Um sonho não morre com críticas, um sonho não morre com decepção. Pra me fortalecer meus sonhos, tenho que estar de joelhos no chão. Meu sonho vem do coração de Deus, vou ver o que Ele me prometeu, pois seus sonhos são maiores que os meus. Pois seus sonhos são maiores que os meus. Pois seus sonhos são maiores que os meus. Maravilha, que clipe lindo que você acabou de assistir. Olha, a gente fica assim imaginando o trabalho que os cantores têm para fazer as coisas perfeitas. Olha, é um dom que Deus põe no nosso coração, e eu acabei de ver esse clipe lindo da Jéssica Carolina. Eu quero que ela fale um pouquinho, Jéssica, a respeito desse teu clipe. Foi feito aonde esse clipe? Que data foi? Conta um pouquinho para mim. Foi feito aqui em Manaus, nós gravamos no estúdio, Rota 55, e o produtor é o Jonatas Marques. Sim. E fala sobre a história de Ana. Ana, ela clamava, orava por um sonho. Sim. E o Senhor lhe deu na hora certa. E assim como Ana, eu também já chorei muito, né? Já me derramei muito pelos sonhos, para que Deus viesse realizar. Isso. E quando essa música ela chegou na minha vida, de cara, quando eu ouvi, eu disse, meu Deus, fala muito comigo, né? Porque ninguém cresce sozinho, né? Ninguém sobe na vida sozinho. Temos sempre alguém do nosso lado, segurando nossas mãos, intercedendo, ajudando, sustentando, né? Mas também tem muitas provas, muitas dificuldades, muitas lutas, mas o sonho de Deus, os nossos sonhos estão no coração de Deus, né? E no momento certo Ele vai realizar. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Essa é lindo a gente ver essas coisas. Que bom, viu, Jéssica?
eu tenho uma palavra para falar para você. Às vezes as pessoas dizem, eu gostaria de ser como fulano, né? Gostaria de ser como ciclano. Você não queira ficar na nossa pele de jeito nenhum. Que todos nós temos a nossa luta, as nossas dificuldades também. Às vezes a gente olha assim a história de um cantor, né? Que ele está subindo, crescendo, está lá em cima no topo. Daí o que acontece? As pessoas pegam e não conseguem permanecer na posição que Deus colocou. Porque é até fácil você conseguir chegar a uma certa altura na sua vida, na sua carreira, mas a maior dificuldade, sabe, que nós temos, Ellen e Jéssica, é permanecer no topo onde Deus nos coloca. Porque às vezes nós estamos lá embaixo, a gente é simples, humilde, quer chegar. Mas quando chega a um certo nível, daí ele começa com o estrelismo, não é isso? E acha que ela já sabe tudo, que comanda tudo, e às vezes começa a cair. Então, a permanência é importante. É muito importante o crescimento, mas permanecer é muito maior. Eu vejo a luta de cada um de vocês, como a minha, de todos os cantores aí do Brasil também têm enfrentado as suas lutas. E eu acho muito lindo isso, que é a permanência dos cantores. Eu quero falar um pouquinho também sobre o trabalho da Ellen Luane, que também você está aí cheio de clipes aí, né? Sim. Nas redes sociais, eu tenho visto aí que tem um estilão diferente, uma pegada diferente. Como é que foi essa proposta de trabalho que você idealizou para Deus? Então, assim, o nosso clipe mais recente é a canção Inabalável, né? Que vai fazer 4 meses que nós lançamos. E é uma canção que ela fala sobre fé, né? E a fé no Senhor é inabalável, é uma canção que o Senhor me deu através do Salmos 91 e o Salmos 93, né? E é uma canção maravilhosa. E quando o Senhor começou a desenvolver essa canção, que demorou um tempo, né, para ela poder ser lançada, foram 10 anos trabalhando essa música. E assim, Deus ele é muito maravilhoso, porque é difícil você falar sobre fé, né? É difícil você falar sobre fé. Por quê? Porque a fé, né, é algo que muitas pessoas hoje, elas olham assim e veem de uma forma assim diferente, né? Muitas vezes elas não acreditam nisso, né? A fé é a base. Justamente. E a fé em Deus, né, é a base de tudo que a gente precisa. Então, o que acontece? Quando o Senhor começou a brotar essa canção, né, no meu coração, todas as canções, ele sempre diz, olha, é assim, eu quero assim, eu quero assim. Então, assim, eu já levo pra equipe, né, eu digo, olha, a canção vai ser assim, dessa forma. Porque Deus ele queria falar sobre fé dessa forma, através do pop rock, né? Sim. Animado, algo assim diferente, né? E eu digo, meu Deus, é isso mesmo, então... A recepção foi boa? E aí o que acontece? A recepção foi muito legal, né? Nós estamos aí com 25, né? 1000 pessoas alcançadas aí no mês, sabe? Para honra e glória de Jesus. E as pessoas gostaram muito da canção, né? Todas as nossas canções, elas são baseadas na Bíblia, né? Como eu costumo dizer, ali no meu tempo com o Senhor, né? Deus vai falando e vai, escreve assim, faz assim, e a gente vai, né? E é uma canção incrível, maravilhosa. Acompanhe, porque é cheia do poder de Deus para renovar a fé, né? No Deus inabalável. Deus inabalável, tá aí. Você já pode pegar aí nas redes sociais, curtir, vai lá, se inscreva no canal dela. Ellen Luane, você vai poder encontrar ali o nome dela e você vai ver vários trabalhos que ela tem já postado aí no YouTube, né? Nas redes sociais, você vai poder estar acompanhando também. E a aceitação do seu trabalho tem sido boa também, Robson, tem sido maravilhosa. E as pessoas, elas até pedem, quando eu vou cantar, a igreja já tem a música Sonhos, sempre no repertório. Canta Sonhos, canta Sonhos. Se não cantar Sonhos, Se não cantar Sonhos, já é assim, já... O pessoal já está gostando bastante da música, já canto nas igrejas, às vezes eu chego no culto e já tem alguém cantando lá louvor, eu já começo a chorar. Glória a Me Deus. emociono muito porque é lindo, Deus está fazendo na nossa vida. Glória a Deus. Então nós vamos assistir o teu clipe. Vamos tirar agora a prova do nosso escola. Tá Sim, bom? Glória a Deus. Então é isso aí, o José vai colocar aí o teu clipe pra gente assistir. E depois desse clipe nós vamos estar voltando aí com o último, na verdade já o último bloco do nosso programa. E cada um de vocês vai estar falando um pouco do que
os projetos de vocês, que eu já disse que tem coisas novas aí acontecendo, está vendo no seu também. Sim. Se Deus quiser, vamos sair com tá? Nós já vamos voltar daqui a pouco. Maravilha! Deus inabalável. Que lindo! Lindo esse clipe. Você está de parabéns, querida, viu? Pelo teu trabalho maravilhoso. Onde foi que foi gravada essa música? Então, nós gravamos, né, com a J Filmes, que fez a gravação do clipe, né, aqui na Igreja do Coroado. E a produção musical toda foi feita pela Horizon Music de São Paulo, que tem nos abraçado, né, que tem gravou esse projeto nosso, Inabalável, e também está gravando os demais projetos que estão vindo. Sim, é autoral, sabe? Sim, é autoral. Olha aí que bom. É um momento muito bom de Deus, um momento muito lindo de Deus que está acontecendo na vida da Ellie, do Rony, e gostaria de pedir mais uma vez o apoio de vocês, de todos os cantores aqui da WK Connect Brasil, para você ir lá e visitar, na verdade, as redes sociais desses amigos, que a gente está aqui para dar um apoio. A WK Connect Brasil é uma empresa que nasceu no coração de Deus, que ela foi, na verdade, uma empresa pensada exatamente para dar apoio para o cantor. É uma missionária e a Marlete Silva está de parabéns por esse empenho que Deus determinou na sua vida, no seu coração. Nós estamos aqui para juntar forças
para a gente seguir o nosso trabalho. Então, você que gostaria aí de estar dando esse apoio para a gente, vá lá nas nossas redes sociais, na WK Connect Brasil, e se inscreva lá em tudo que acontecer aqui na WK Connect Brasil, você vai estar sabendo. Também nos próximos programas nós vamos estar aí jogando os flashes dos trabalhos que a gente tem dado apoio nas igrejas, nos eventos que estão acontecendo. Você vai ficar informado de tudo que está acontecendo no mundo gospel aqui no Amazonas, do Brasil, e eu quero pedir o apoio de vocês. Olha, Luana, nós estamos chegando praticamente no final desse programa, já estou sentindo saudade do próximo. E acredito que no próximo programa vai estar aqui conosco o pastor Marquinho de Jesus e também a nossa amiga Miriam Rodrigues. Então já fica aí ligado nesse programa, porque acredito que Deus, Ele tem coisas novas na nossa vida. E essas pessoas têm muita experiência de Deus na sua vida para falar para você. Você que gosta de saber o que está acontecendo no mundo gospel, esteja antenado conosco, esteja participando, porque Deus vai estar trazendo coisa nova. Eu vou estar aqui somando com Deus para trazer as boas novas do Senhor para você também, tá bom? Então fala um pouquinho das suas considerações finais e nós já vamos estar encerrando o nosso programa. Depois também quero ouvir um pouquinho também a Jéssica Caroline, vai também estar fazendo suas considerações finais. E o que Deus tem, o que Ele tocou no teu coração para falar agora nesses últimos momentos desse programa? Então, primeiramente eu gostaria muito de agradecer, né, pela oportunidade de poder contar um pouco, né, assim, sobre a minha história, sobre a minha trajetória, né, sobre o Ministério Majestade, né, no qual eu faço parte. E assim, gostaria de convidar todos vocês a nos acompanharem nas redes sociais, no YouTube. Nós temos um canal do YouTube, tem o clipe de escrever, tem o clipe Inabalável. Estamos com 5 canções em todas as plataformas digitais de música. E assim, eu gostaria de convidar todos vocês a nos acompanharem, a nos seguirem, tá bom? No Instagram é Majestade ML Oficial e Lua 12. Lá vocês conseguem nos encontrar, tá bom? Tá então, bom? conto com o apoio de vocês. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. Deus abençoe esse programa. WK Connect Brasil mora no meu coração. Tem todo o meu apoio. E Deus é fiel em tudo que Ele faz. Maravilha, olha, muito bom ter aqui a presença de vocês. E você, principalmente, que está nos dando esse prazer. E as portas estão abertas aí para você voltar mais uma vez conosco, lá quando sentir essa manifestação de Deus na sua vida. Deus vai te incomodar lá. Vou contar um pouco a minha história lá, algumas coisas que estão acontecendo. As portas estão abertas aí para você e eu peço apoio de todos vocês. E você, o que você tem para falar? Jéssica Caroline, as suas considerações finais, fala um pouquinho de Deus. Também quero agradecer o carinho, o apoio. Eu estou me sentindo em casa, porque são pessoas maravilhosas que têm abraçado o nosso ministério e nos dado essa força, a qual nós estávamos precisando muito, na verdade. Então, agradeço o programa WK Connect, na pessoa da nossa querida amada Marlete Silva, uma pessoa maravilhosa, e Robson, juntamente com toda essa equipe, a produção, todas as pessoas. Desde quando nós chegamos aqui, nós fomos abraçados. Então, muito obrigado. Deus nos abençoe poderosamente este trabalho que vocês estão fazendo por nós. Eu te agradeço, muito obrigado a você por essa oportunidade de estar aqui de cara com vocês. Depois de encerrar esse programa, nós vamos falar todo mundo aqui de cara com Robson Devesas. Então, muito obrigado, tá bom, Jéssica? Eu quero também pedir aí o apoio de todos vocês que visitem aí as redes sociais da Jéssica Carolina. Está com um trabalho novo aí, um trabalho de Deus maravilhoso. Então eu quero pedir o apoio de vocês, ir lá na página dela nas redes sociais, vai lá, curta, compartilhe, porque isso aí é muito importante para ela e também para todos nós que fazemos parte aqui da WK Connect. Muito obrigado pela tua presença, tá? Está aqui conosco. Obrigado também pela tua presença, tá? Nós esperamos aí estar no próximo programa, se Deus nos permitir. Mas agora vocês estão de cara com quem? Robson Devesas. Muito obrigado. Deus abençoe vocês e até o próximo programa. Um beijo para todos aí. Deus abençoe.